Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas você poderia me perguntar assim, não, mas Pedro, ele falou assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Correto? Isso está correto, isso está escrito. Mas ele não falou, Pedro, seja pastor. Ele não falou, Pedro, seja mestre. Tanto é que Pedro, quando foi morrer, ele morreu virado de cabeça para baixo. Ele falou, não sou digno de ser emadeirado como o Salvador foi. Me coloque de cabeça para baixo. Então, meus irmãos, quando você tem um país e que você manda um cônsul ou um embaixador, aquele embaixador ele tem a autoridade do país, do presidente do país, mas ele não é o presidente do país. Ele é um representante. Ou seja, não significa que Yeshua, quando falou apacente as minhas ovelhas, ele disse seja pastor. Ele não falou seja pastor, ele falou para apacentar. E o próprio Pedro, ele falou, não sou digno de ser emadeirado como mestre, me coloque de cabeça para baixo. Então a palavra é distorcida. Nós somos, irmãos, grãos de areia, somos gotas no oceano. Se o Criador quiser, um dia seremos estrelas no céu. Mas antes nós devemos nos humilhar. Ele é o Todo-Poderoso, nós somos apenas servos, nós somos irmãos. Nenhum pode ser maior nem menor. Claro, dentro às vezes quando nós vamos nos reunir, pode ter uma pessoa que é o dirigente, mas o dirigente não pode tomar o lugar de pastor. Muitas pessoas usam o título de pastor sem saber que isso é errado, né? E outros usam para usurpar o lugar do verdadeiro pastor. Então, dentro daquilo que a gente está estudando, você viu aí o rei. Você viu o rei. Quem é o rei? Você viu o ancião. O ancião ele está superior a todos os reis. Mas ele que criou os reis. E você viu o filho, que é o rei dos reis. O filho, sim, é o rei dos reis. O ancião está superior ao filho. Porque ele falou, o pai é maior do que eu. Então você tem o rei dos reis e o ancião de dias, que milhares e milhares o serviam. Então você já tem a primeira parte do reino. Ele falou, meu reino não é dessa terra. Então você tem uma visão do reino. A visão após da porta. E agora vamos ver outros súditos desse reino. Yashua, 5, versículo 13, conhecido como Josué. E sucedeu que, estando Yashua perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se-lhe a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse, não, mas venho agora como príncipe do exército do Iaú. Então Yashua se prostou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu soberano ao seu servo? Então você vê aqui, então disse o príncipe do exército do Iaú a Yashua, descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é puro. Então Yashua fez assim. Agora você vê aqui, esse daí, ele já é o quê? Ele não é um rei, ele é um príncipe. Ele estava com uma espada desembainhada na mão. Por que Yashua, conhecido como Josué, fez essa pergunta? Falou assim, és dos nossos ou dos nossos inimigos? Você vê que a palavra ela não está escrita. Ela não está escrita na letra, mas ela está escrita dentro dos nossos corações. Porque a palavra fala claramente que o inimigo ele pode se fazer como um anjo de luz. E Yashua viu um Malaque. Yashua viu um Malaque. Mas ele falou, peraí, esse Malaque é do Eterno ou é do inimigo? Então, quando ele falou que se apresentou como, não, eu vim como o príncipe do exército, ora, o inimigo também é príncipe. Ele poderia muito bem ser o inimigo, mas com a sabedoria que o Criador colocou dentro do seu coração, da sua mente, Yashua fez aquilo que era certo, perguntou, e assim que ele falou a resposta, que o inimigo não podia dizer que ele era príncipe do exército do Yahushua vivo, ele se prostrou e o adorou. Então aí você tem a segunda parte do reino. Um reino é formado de um rei, de reis, ou de um rei, né? No caso a gente vê 24 anciões. E a gente tem o quê?
o príncipe, né? O príncipe, aqui você vê um príncipe, não, ele é o príncipe do exército do Todo-Poderoso. Agora vamos ver outra parte do reino do Todo-Poderoso. Voltando em João, olha só o que está escrito. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Iaú nosso eterno. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E você vê que essa parte está ligada com o que está escrito lá em Daniel, que a palavra fala que quando se apresentou o ancião, abriram-se livros e mais livros, aqueles livros é para julgar. Até o próprio significado da palavra Daniá, que a palavra Dan significa juiz, era uma das 12 tribos. E você vê que aqui, a mesma coisa que ele viu lá atrás, Daniá, se liga com o que Aunã viu aqui agora, no livro de Apocalipse. A palavra é uma só, basta a pessoa interpretar. Agora vem, olha só o que Aunã fez, que era João, que estava na ilha de Pátmos. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me: Olha, não façais tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Yahushua, adora Yah, porque o testemunho de Yahushua é o sopro da profecia. Então você vê aqui claramente, irmão, aquele Malaque que se apresentou diante de Aunã, ele não era da mesma feita que o primeiro Malaque. O primeiro ser que se apresentou diante de Aunã era um ser majestoso. E da parte de Yahushua Mashiach, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou. E o seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez, olha bem, e nos fez reis e sacerdotes para que Iaú e seu pai, a ele glória e poder para todo sempre. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, olha só, as vestes longas, meus irmãos, de uma roupa comprida, cingida pelos peitos, com um cinto de ouro. Ou seja, você lembra daquele último estudo que a gente falou sobre o czar Pedro? Por que os lordes, por que os poderosos vestiam vestes longas? Era por causa dessas passagens, meus irmãos. O homem, quando veste-se de vestes longas, quando veste decentemente, tudo com ordem e decência, agrada ao Todo-Poderoso. E os seus reis, os seus ministros, com certeza, eles se vestem assim, como o próprio Yahushua que está vestido assim. E a sua cabeça era branca como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo, para todo sempre assim seja, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, que são as que depois dessas hão de acontecer. Então você vê que Aunantes, ele caiu como morto por causa do poder dessa visão, porque ele teve uma visão muito poderosa. Aquele ser que apareceu diante dele era Yahushua. E ele o adorou, e deveria o adorar. Só que aquele que apareceu lá já falou assim: eu sou teu servo, eu sou teu conservo. Ou seja, aí você vê o reino do Salvador. Você vê o rei dos reis, os reis, o ancião que está acima desses reis. Você vê
O príncipe, que eles sempre carregam uma espada, os príncipes eles carregam a espada, o príncipe carrega a espada. E você vê também o servo, que ele falou, não me adore, adore ao Yahu, o vivo. Ou seja, você vê que o príncipe aceitou a adoração, você vê que um rei aceita a adoração, mas um servo não aceita. Ou seja, existe uma diferença. Esse é o reino do Todo-Poderoso. Mas você vê aí a ordem de cada um dos indivíduos que compõem o reino do Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, aqui nesse propósito que a gente tem de falar a verdade, né? A palavra fala claramente: não chameis ninguém, nem de pai e nem de pastor, e muito menos de mestre. A gente sabe que o Pai é o Eterno. Ele enviou seu Filho para que pudesse ser morto no madeiro. E a gente sabe que Filho é o Shua. E é o Shua que ele é o único digno de tocar naquele livro. O livro que era fechado com 7 selos. A gente viu que quando ele apareceu na ilha de Pátimo, diante de Yaunã, conhecido como João, João caiu como se fosse morto. Por que João caiu como se fosse morto? Aquilo nada mais era do que a manifestação do poder do Todo-Poderoso. Vamos ver o que acontece com um homem digno de confiança quando chega um ser celestial diante da sua presença. Né? Vamos ver aqui no livro de Daniel 10, versículo 5. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, e contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. Você vê, porque Yeshua falava por parábolas, ele falava para que só os puros pudessem ver. Aqui é como se fosse uma parábola dentro de uma visão, porque só Daniel ele podia ver, mas os outros não viram. Todavia, eles tiveram um grande temor e fugiram daquele lugar, mas não sabiam por que estavam fugindo. Eu fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim, transmutou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Ele não podia suportar a glória do Todo-Poderoso. Ele, um homem preparado, estava 3 semanas sem comer nada agradável, provavelmente estava em jejum, né? E não bebia vinho. Ele estava se preparando, e mesmo um homem preparado como ele não conseguiu suportar. Ele caiu de um profundo sono, muito parecido com o que aconteceu com Yaunã na ilha de Pátimo, quando falou, eu caí como morto. Ele não conseguiu suportar aquela visão. Certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, estava esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio do dia que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante Yahu, não são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Micaia, um dos primeiros príncipes, veio a ajudar-me e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Então, meus irmãos, essa visão que ele teve é uma visão muito parecida com a visão de Yaunã. Só que essa visão que ele teve não foi de Shua. Essa visão que ele teve foi de um dos servos. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Estando eu, digo, ainda falando na oração, um homem, Gabriel, que é Gabariel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo. Então, meus irmãos, a gente vê que se aqui Gabriel, né, conhecido como Gabriel, mas é Gabariel, ali você vê outra visão de um ser, provavelmente o mesmo, né, que ele era muito parecido com um cordeiro. E quando você tem essa visão, você vê que apenas um servo, um dos servos mais graduados, porque trazia o nome do Todo-Poderoso, o nome dele original era Gabariel, ele trazia o nome do Todo-Poderoso, ou seja, ele era no mínimo um príncipe. Ele era um príncipe. E ele caiu por terra, porque ele não veio como homem, porque muitas vezes os malaques eles vêm como homem para que o homem não possa cair. Eles vêm como homem para que o homem não fique como Daniel ficou. Mas, ou seja, os malaques muitas vezes aparecem como homem sem poder, para que o homem ao qual eles vão dar a mensagem não fique caído como Daniel caiu. Mas quando eles demonstram um pouco da glória que eles têm, esses varões caem, só pela presença deles. Então, a presença de um ser celestial, ela impõe um respeito, ela é um poder muito grande. Então, como é que um homem normal, e eu não estou falando, eu estou falando aqui de um dos homens, um dos seres celestiais que foi enviado, e ele caiu por terra porque ele tinha um nome todo poderoso. Então, como eu posso dizer que um homem, chamar um homem de pastor ou chamar um homem de pai, sabendo que apenas um servo do filho do homem já causa esse espanto todo num ser humano, né? E esse Daniel, ele era um homem comum? Não era um homem comum. Vamos ver, além dessas 3 semanas, o que Daniel fazia. Lá no princípio, e disse o rei a Apenais, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Yacharã, e da linhagem real dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutores em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as palavras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Entre eles se achava o filho de Yaldá, dos filhos de Yaldá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs Beltesazar, a Ananias, a Sadraque, a Misael, a Mesaque e a Azarias, a Abdenego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, ou seja, ele não queria comer a comida do rei. Ora, Iaú fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu amo, ou seja, do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Ou seja, ele queria dar a eles a mesma porção do rei. Mas que porção seria essa? O que Daniel não queria comer do rei além do vinho? Então disse Daniel:
ao despenseiro e a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem porção das iguarias do rei, conforme vires procederás para que com os teus servos. Então, meus irmãos, você vê que o que Daniel falou? Eu não quero comer carne. Eu não quero beber vinho. O vinho embriaga e poderia estar contaminado porque provavelmente podia até ser batizado. E ele não queria comer carne. A própria palavra diz, não matarás. Daniel, ele ficou preparando-se durante 3 anos. E eu acredito que até antes desses 3 anos ele já não tinha esse costume. Porque se ele entrou lá e não queria fazer isso, é porque ele já tinha esse costume desde então. Ele ficou 3 anos antes de estar com Nabucodonosor, se preparando. E depois se preparou mais 3 semanas. Você vê a preparação desse homem. O que aconteceu com ele quando um Malaque, servo do Todo-Poderoso, apareceu diante dele. Vamos ver o que aconteceu nessa história. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Então, meus irmãos, esse homem era um homem preparado, um homem amado diante do Todo-Poderoso, um homem de predileções. E esse homem, ele ficou 3 anos, e antes desses 3 anos, eu acredito que ele já fazia isso, não comia carne, nem bebia vinho, ele só comia legumes. Era um homem muito, muito, muito preparado. E quando chegou um Malaque diante dele, ele caiu. Então, quem é o homem? Quem sou eu para eu me chamar? Eu jamais me chamei assim, jamais vou me chamar. Claro, quem sou eu? Eu sou um homem insignificante para ser chamado pastor ou pai. Jamais, meus irmãos. Todos nós somos irmãos. Claro, nós podemos ter um dirigente. Isso é normal. É uma organização. Mas se o mestre falou para não fazer isso, é porque ele tinha razão. Então é isso que eu falo para os irmãos. Esse é o significado da palavra. É o significado da profecia. Eu espero que cada um dos irmãos possa ter compreendido. Não é aqui minha intenção de ofender a ninguém. Minha intenção é de amar meus irmãos e de pregar a palavra. E eu faço isso com muito gosto. Porque se ele me deu a palavra de Deus de graça, que de graça recebeste. Que a paz esteja no coração de cada um dos meus queridos irmãos.